Galera, boa tarde. Meu nome é Milena. Eu faço parte do grupo 4, junto com a Camila, Ludmila, Rafaela e Thales. E eu vou introduzir para vocês a nossa proteína. A nossa proteína é a P45608, FOR. Essa proteína é uma histidina quinase sensora da bactéria Klebsiella pneumoniae. Essa bactéria é capaz de causar complicações como pneumonia, infecção urinária, sepse, endocardite e meningite. E qual é a função principal dessa proteína? A nossa proteína, FOR, é uma proteína que fica na membrana e funciona como um sensor molecular. O fosfato, ele é essencial para a célula, né? Então, a bactéria precisa monitorar constantemente a disponibilidade do fosfato. E é aí que entra o papel da nossa proteína. Por quê? Ela detecta níveis de fosfato no ambiente e ativa uma resposta celular. Ou seja, ela percebe a escassez de fosfato no ambiente e avisa a bactéria para ativar genes de sobrevivência. Porque sem esse sistema, a bactéria não ia conseguir sobreviver em um ambiente que não tenha fosfato ou que seja pobre, né, em fosfato. Essa proteína faz parte de um sistema de dois componentes. A FOR, que é um sensor que detecta, e a FOB, que é um regulador de resposta. A proteína FOR não é uma estrutura rígida, né? Ela muda de acordo com o ambiente, dependendo do ambiente. Ela pode existir em dois estados principais, o estado ativo e o estado inativo. O estado inativo é quando tem bastante fosfato no ambiente e, nesse estado, ela não se autofosforila e não ativa a proteína FOB. E no seu estado ativo é quando o fosfato está em baixa concentração. A FOR muda de conformação e ela se torna ativa e sofre autofosforilação. Depois, ela transfere esse fosfato para a FOB e ativa uma resposta celular. E para entender melhor como ela realiza essas funções, é fundamental entender a sua estrutura tridimensional. Como nem todas as proteínas têm uma estrutura determinada experimentalmente, nós usamos ferramentas de modelagem computacional, como o Swiss Model. Olá, gente. Meu nome é Ludmila. Eu vou apresentar para vocês a modelagem comparativa que a gente fez no Swiss Model. A gente conseguiu achar 50 templates, sendo que o primeiro resultado foi uma predição feita pelo AlphaFold de identidade com uma alta qualidade estimada, GM, que é igual a 0,88, enquanto os outros dois foram templates feitos experimentalmente via cristalografia de raio-x, mas que fazem que também falam sobre histidina quinase, porém há uma outra via que não é de regulação do fosfato. E estes apresentaram uma cobertura bem baixa, em torno de 27%, e também uma qualidade inferior. Aí a gente utilizou os dois para poder fazer o melhor e esse inferior, igual o que foi feito com a AlphaFold teve um resultado melhor, né? E os outros já nem tanto. Igual aqui com a AlphaFold, a maioria dos resíduos estão em regiões favoráveis, enquanto que o outro, né, a maioria tem bastante resíduo em regiões desfavoráveis, ou seja, não daria para utilizar esse modelo, né, para fazer uma docagem. Mas a gente também ficou discutindo se seria possível utilizar esse, já que foi feito por AlphaFold, talvez seja melhor fazer, montar a estrutura da nossa proteína, talvez diretamente com o AlphaFold, em vez de usar esse template. Agora a gente vai avançar um pouquinho na modelagem por homologia, como a gente já viu o Swiss Model, para uma abordagem mais moderna, o AlphaFold 3, que realiza, né, predições do início e também considera interações moleculares. Então, só para inserir aí o contexto da nossa proteína, que a nossa proteína atualizada é a FOR, não sei se fala bem assim. Eu não vou tentar nem me arriscar muito no nome, mas ela é uma proteína sensora do regulon de fosfato. É até aí que eu consigo dizer. Ela faz parte de um sistema de dois componentes e atua detectando níveis de fosfato no ambiente, regulando a resposta celular para essa condição. E aí, no Sys Model, a estrutura depende de moldes experimentais já conhecidos. Só que no AlphaFold, ele consegue prever a estrutura diretamente da sequência, mesmo na ausência de algum modelo similar. E aí isso amplia muito as nossas possibilidades, né? Aqui a gente tem uma estrutura com ATP e temos a predição da proteína com um complexo com ATP. Isso é bem interessante porque a FOR ela possui uma atividade associada à ligação e uso do ATP, comum em proteínas sensoras do tipo histidina quinase. E aí, só para a gente poder explicar um pouquinho da nossa estrutura 3D, ela está representada em fitas, mostrando hélices alfa e folhas betas. Não sei se está aparecendo aqui meu mouse. As cores indicam o nível de confiança da predição. Azul escuro representa uma alta confiabilidade, enquanto as regiões mais claras indicam uma menor precisão. Então, a gente tem um zoomzinho aqui, esse zoomzinho da caixa vermelha, a gente vê mais claramente a região de interação com o ATP. Essa região aqui provavelmente corresponde ao domínio funcional da proteína, e ele é associado à atividade de sinalização. Vou voltar aqui para o mapinha verde. Aqui a gente tem o mapa de erro previsto, né, ou PAI, não sei se fala bem assim. Ele mostra a confiança relativa entre as diferentes regiões das proteínas. As áreas mais escuras indicam, as áreas mais escuras elas indicam maior precisão na relação estrutural e as áreas mais claras indicam maior incerteza. Então aí
voltando aqui para nossa modelagem, a gente tem um modelo, né, sem o ligante, e a gente pode observar aqui apenas a confirmação da proteína. E aí, comparando com o modelo anterior, a gente consegue inferir umas possíveis mudanças estruturais associadas à ligação do ATP. Então, o AlphaFold, ele não permite só prever a estrutura da FOR, mas ele também dá pistas para a gente sobre a função, algumas interações, o que é fundamental para entender os mecanismos celulares e também possíveis alvos terapêuticos. Pela Ribeiro, a parte de docking molecular. Nós escolhemos o ATP como ligante porque a FOR é uma quinase de histidina e o ATP é o substrato natural dela. É o que a proteína usa para fazer a autofosforilação. Eu baixei a estrutura dele direto do PubChem, tá? Foi muito fácil de conseguir essa parte. O próximo passo foi ir para o site para fazer o docking molecular. Primeiro eu tentei o Doctor, mas ele pediu registro, projeto, complicou bastante. Aí eu acabei indo para o SweetDoc, que é bem mais fácil de usar, não precisa de login, é bem prático. Demorou mais ou menos 1 hora para rodar o docking. No SweetDoc, fizemos o docking do ATP contra o modelo da FOR que geramos no Sweet Model. Eu usei o método Attractive Cavities 2.0 com o Blind Docking, que é a busca global, porque não temos uma estrutura experimental da proteína com ligante. Então eu deixei ele procurar em toda a proteína. O resultado saiu com 8 clusters, tá? E o melhor foi o 0, com a pontuação AC de aproximadamente menos 284,7. Quanto mais negativo esse número, melhor a afinidade prevista. Então ficou muito legal o resultado. E o Thales agora, ele vai falar um pouco mais sobre o outro docking que a gente rodou, tá bom? Também foi realizada uma docagem usando uma outra abordagem, o Autodock Vino, mas ainda utilizando o ATP como ligante. Do resultado, o melhor modelo teve uma afinidade por volta de menos 8,4 kcal por mol, que indica uma boa afinidade. Então a gente decidiu seguir com o modelo 1, por potencialmente ser a posição mais estável do ligante, né, devido a essa boa afinidade. Mas além dele, outros modelos também apresentaram boas afinidades calculadas, né, abaixo de menos 7 kcal por mol, né, também sendo potenciais candidatos. Passando para a visualização da molécula, o próprio SwissDoc também disponibiliza uma ferramenta de visualização 3D, né, onde a gente pode estar avaliando se faz sentido a alocação do ligante ali na posição que ele se encontra na molécula. Mas se esse não fosse o caso, se estivéssemos fazendo o doc de outra forma ou em outra plataforma, a gente poderia levar esses resultados ao PyMol para poder estar visualizando melhor. E aí, fazendo uma rápida comparação das abordagens, o Autodoc Vina ele demonstra uma velocidade e eficiência superiores, né, tornando-se ideal para aplicação de triagens, né, com previsões rápidas. E, por outro lado, o Attracting Cavities apresenta uma maior precisão nessas previsões, né, tornando-se uma boa abordagem para validar essas interações. Muito obrigado.